Dentro das principais vidrarias que nós temos num laboratório, o que a gente mais usa é o Becker, tá? Então esse daqui a gente conhece como Becker. No caso eu apresentei para vocês 3 tamanhos. Nós temos o de 500 ml, o de 100 ml e o de 50 ml. E eu vou usar cada um deles dependendo da quantidade de líquido que eu quero transportar, tá? Então, o Becker, ele tem a unidade de medida, mas ele não é uma unidade precisa, tá? Então, eu não tenho como conferir o menisco, por exemplo, desse Becker. Então, é aproximadamente, tanto que se vocês observarem, tá até escrito aqui, ó, aproximadamente, tá? Bem embaixo do 500. O Becker, eu utilizo ele para diversos fins, como, por exemplo, transferir o líquido de um recipiente para o outro, ou então realizar a pipetagem, né, desse líquido. Então, eu vou trabalhar com um reagente que ele é líquido, eu tenho o frasco do meu reagente, eu coloco o meu reagente aqui, e aí eu transporto esse reagente pelo meu laboratório para passar para um outro frasco, tá? Uma outra utilização do meu Becker é que eu posso fazer a diluição de substâncias sólidas. Então, uma das práticas que a gente realizou foi a diluição do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, eu coloco dentro do meu Becker o meu sal ou o meu reagente sólido e eu venho com a ajuda de um bastão de vidro, que é a nossa segunda vidraria que a gente está vendo hoje, e esse bastão de vidro vai me ajudar a fazer a mistura do meu reagente dentro do meu Becker e fazer a mistura, a dissolução do meu reagente, tá? Então, esses dois foram os primeiros vidrarias que a gente viu. Becker, que tem diversos tamanhos, bastão de vidro, que eu tenho um tamanho só, tá? Além do Becker, eu tenho também o meu Erlenmeyer. O meu Erlenmeyer, ele também vem em diferentes tamanhos. Então, aqui nós teremos um de 1000 ml ou 1 litro, 500 ml, 250 ml e 100 ml, tá? Existem outros tamanhos no mercado, existem tamanhos maiores e tamanhos menores do que os apresentados aqui. O Erlenmeyer, embora ele também tenha volume, tá? Ele não é utilizado para medidas precisas, ele é utilizado para medidas aproximadas, porque eu não consigo identificar certinho o menisco, tudo bem? O meu Erlenmeyer, ele é muito utilizado para eu observar reações químicas. Então, se eu for fazer, por exemplo, a reação de um ácido com uma outra substância, eu faço a reação aqui dentro, adiciono meu ácido, adiciono meu solo, adiciono minha planta, e aí eu espero essa reação acontecer. Vocês podem observar que, por ter um formato afunilado em cima, eu posso mexer o meu Erlenmeyer para misturar a substância sem perigo de vazar por cima, de derramar, tá? Se eu faço isso com um Becker, a minha substância ela pode derramar por cima, eu perco meu reagente e eu posso ter um acidente. Então, meu Erlenmeyer é utilizado para reações em que eu preciso fazer uma agitação ou então que eu preciso ter um controle da entrada e saída de ar, tá? Quando eu preciso ter um controle, eu tampo esse Erlenmeyer com uma tampa e eu tenho um sistema fechado no interior dele. Ele é muito utilizado para solos, tá? Por quê? Porque quando eu vou fazer a análise de fertilidade do solo, eu preciso adicionar o meu solo e eu preciso colocar esse solo em uma máquina agitadora. Então, essa máquina vai fazer uma agitação para misturar todo o reagente com as partículas de solo, e aí, nesse caso, para evitar o derramamento, eu utilizo o Erlenmeyer. Então, o Erlenmeyer, ele é uma vidraria que a gente utiliza para observar reações químicas acontecendo, tá? Além desses dois, nós temos o funil. O funil de vidro, ele é utilizado para transferência de líquido de um recipiente para o outro. E ele vem em diversos tamanhos que eu vou escolher dependendo da quantidade de líquido que eu quero trabalhar e dependendo da vidraria que eu estou utilizando. Então, por exemplo, esse é o menor funil que nós temos aqui no laboratório. Não faria sentido eu usar esse funil para transferir um conteúdo para esse Erlenmeyer, por exemplo. Por quê? Porque eu iria demorar muito tempo e a intenção do meu funil é facilitar e agilizar o meu trabalho. Então, esse funil eu utilizaria, por exemplo, para um Erlenmeyer menor. Já o meu funil maior, meu funil grande, eu poderia utilizar tranquilamente para esse Erlenmeyer ou um Erlenmeyer até maior do que esse, que facilitaria a transferência do líquido, tá? A gente observa que esse funil ele é feito de vidro. Por quê?
Eu poderia utilizar um funil de plástico, igual o que a gente conhece na cozinha? Poderia. Porém, se eu estiver trabalhando com uma substância corrosiva, como um ácido ou uma base forte, o meu plástico vai corroer. Então, eu teria um problema ali na minha reação, tá? Então, o funil de vidro é o mais utilizado porque eu posso colocar qualquer substância nele sem ter perigo dele se desmanchar e de eu ter uma contaminação do meu reagente, tá? Além do funil de vidro, eu tenho também o meu balão volumétrico de fundo chato. Então, esse balão volumétrico aqui a gente tem nos tamanhos de 2 litros, 1 litro, 500 ml, 250 ml, 100 ml e 50 ml. Tudo isso a gente tem anotado aqui, tá? Então, vocês observam que a volumetria ela é anotada sempre na minha vidraria. O balão volumétrico, ele é utilizado para preparo de reagente e preparo de soluções. Então, eu uso o meu balão volumétrico para diluição. Eu peso o meu reagente sólido, eu diluo ele em água usando o meu becker e o meu bastão volumétrico. Depois eu passo essa mistura diluída para cá. E aí, vocês observem que eu tenho um risquinho aqui em cima, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar. Ai, meu Deus. Consegui. Ó, esse risquinho aqui é o meu menisco. Para eu fazer a leitura do meu menisco, eu preciso colocar a minha vidraria na altura do olho. Então, vocês observam que existem dois risquinhos, o que está na frente e o que está atrás. Se eu estou vendo os 2 risquinhos, eu não estou fazendo a leitura certa do meu balão volumétrico. Eu preciso colocar num ângulo em que um risquinho se sobressai ao outro, tá? Se sobrepõe ao outro. Nesse caso, quando eu for preparar uma solução, eu sempre vou ter a quantidade que eu quero de água e a quantidade que eu quero do meu reagente. E esse balão volumétrico de fundo chato, ele permite eu medir a quantidade exata. Então, se eu quero produzir um reagente de 250 ml, eu venho aqui, utilizo esse balão e eu completo com água até chegar no risquinho. Completando com água até o risquinho, eu tenho certeza que aqui eu teria 250 ml de solução. Se eu passo do risquinho, eu tenho mais do que 250, e se eu preencho menos do que o risquinho, eu tenho menos do que 250 ml, tá? Então, o balão volumétrico é sempre para produzir uma quantidade de reagente, uma quantidade de solução fixa. Vou fazer 250 ml? Uso esse. Vou fazer 100 ml? Uso esse. Vou fazer um montão para usar durante a semana? Uso de 2 litros, tudo bem? Então, ele é utilizado para produção de reagentes e soluções com volume fixo.